E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Após a reunião do Fed, isso teve um impacto até que positivo aí nos mercados, com a fala do presidente Jeremy Powell falando que vai aumentar aí a inflação, né? Então hoje a gente vai passar nessa notícia e os principais impactos que isso causou e ainda podem causar no mercado. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou passar isso e muito mais aqui no canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícia e tudo aí que esse mercado tem para oferecer pra gente. E também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que estão aqui na descrição desse vídeo. E se você gosta dessas análises, eu estou ensinando a fazer esse tipo de coisa, né? Então se você quer aprender, eu estou dando aulas de forma individual e os links estão aqui embaixo, só eu e você na sala. Por último, mas não menos importante, ontem teve uma videoaula muito legal aqui no canal de análise técnica, então eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês estarem conferindo logo depois desse vídeo. E se gosta desse conteúdo que eu produzo de forma diária, deixa o joinha, compartilha com quem você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais aqui o canal e motiva a estar produzindo cada vez mais conteúdo nessa qualidade que vocês tanto gostam. Pessoal, vamos começar aqui de cara falando do que aconteceu ontem, né? Que o Banco Central dos Estados Unidos, ou então o Federal Reserve, conhecido como Fed, ele anunciou a maior alta de juros desde os anos 2000 para frear a inflação, né? Então ele decidiu ontem de tarde que vai elevar a taxa básica de juros em meio ponto percentual, ou seja, ela que operava em torno de 0,25 e 5% vai começar a estar operando entre 0,75 e 1% ao ano. Esse é o maior aumento em 22 anos, face à inflação recorde que aconteceu aí no país por conta da pandemia, das instabilidades políticas que estão acontecendo aí no exterior. Em março, a inflação chegou ao nível mais alto em 40 anos, onde chegou a crescer 8,5% desde março do ano passado. Então foi a maior inflação em 12 meses da história aí dos Estados Unidos dos últimos 40 anos, além de ser a maior inflação no mês, né? Então a gente via que desde a pandemia a inflação estava seguindo um nível que estava alto. Fevereiro foi o mais alto de todos até que chegou março e superou fevereiro. Isso chamou a atenção lá dos Estados Unidos, né? Isso deu uma preocupada na economia, e eles que já tinham decidido em subir a taxa de juros de 0% para 0,25%, agora eles aumentaram mais meio ponto percentual. Então a sinalização do Fed, né, o que eles estão aí dando a entender é que mais aumentos de magnitude semelhante, né, tal como aconteceu, podem estar por vir. Essa foi a segunda alta consecutiva, né, das taxas de juros desde março desse ano. E antes disso, essas taxas de juros elas não subiam desde 2018, né? Elas estavam lá se mantendo paradinhas próximo a 0%. Então, o Comitê Federal do Mercado Aberto, né, que é o FONC, que é a reunião que eles fazem, ele disse estar altamente atento aos riscos da inflação, e a inflação ela continua alta conforme a guerra na Ucrânia, novos lockdowns contra a tal doença na China ameaçam manter pressão elevada. E isso tudo pode impactar na economia. Além disso, o balanço do Fed saltou cerca de 9 trilhões de dólares conforme o Banco Central tentava proteger a economia na pandemia e poderá cair em 47,5 bilhões por mês até agosto. Então o Fed ele estava aí com uma receita altíssima para injetar dinheiro na economia, e isso é a própria redução de estímulos que eu falo aqui tanto com vocês. A redução da carteira de títulos também é uma tentativa de conter o aumento nos preços, porque além de estar com essa receita altíssima para estar injetando dinheiro na economia, deixar a taxa de juros lá embaixo para incentivar a questão da renda variável, eles também estavam comprando títulos públicos para fomentar o mercado e fazer a economia rodar. Isso tudo inflacionou a moeda, tanto que a gente está nesses níveis de inflação, e foram medidas que eles adotaram para tentar conter a crise da pandemia lá de 2020. Tá, então eu vou deixar essa notícia no Telegram para vocês estarem conferindo, mas eu acho que não tem tanta coisa para falar além disso. Ele entra um pouquinho na questão dos mercados internacionais, fala do dólar, mas a parte mais importante é isso. E galera, a gente sabe
que sim, o Banco Central americano ele impacta de uma forma muito direta na economia, né? Fato é o que a gente viu ontem e viu nas últimas reuniões, e com isso eu vou passar com vocês nas próximas reuniões aqui, que eu tô aqui no próprio site do Fed e a gente teve a reunião ontem, né? Olha só, nos dias 3 e 4 de maio, a gente teve a reunião e a próxima reunião vai ser no dia 25/5. Então já anota essa data, mas eu acho que não vai causar tanto impacto no mercado. Talvez só um impacto de curto prazo, né, devido à volatilidade, mas que vão ser comentados os fatos, né, vai estar em pauta os fatos de ontem. Além disso, a gente vai ter em junho uma reunião nos dias 14 e 15, e esses sim podem ser discutidos novos aumentos de inflação, novas reduções de estímulos, caso essas próprias medidas que o Fed apontou não causem um impacto tão grande e a inflação siga subindo. Nosso order book, né, por conta do pronunciamento do Fed ontem, o Bitcoin ele chegou próximo aos 40 mil dólares, capaz até dele ter passado essa barreira. Ele está dando uma recuada, uma corrigida devido à alta volatilidade, né? Foi um dia que o Bitcoin chegou a subir mais de 5%. E a gente está próximo a uma região de resistência com muito mais tokens alocados aqui para compra do que para venda, né? Então os compradores estão bem eufóricos, eles estão querendo comprar essa pequena queda, imaginando um eventual cenário altista, tal como eu vinha comentado aqui nos últimos dias com vocês. A gente já tem tokens alocados próximo aos 39 mil dólares, que faz deles aí o nosso principal ponto de suporte de curto prazo. Rompendo isso, eu imagino que a gente deve encontrar suportes mais fortes na casa dos 37, que é onde de fato a gente tem fundos prévios e que o preço já testou e rejeitou aí 2 vezes ao longo dos últimos dias. Subindo aqui, a gente consegue ver tokens alocados na região dos 41 e 42 mil dólares, né? E passando isso, eu acho que a região dos 45 vai ser o nosso principal ponto de resistência aí de curto, médio prazo, né? Acima dele, só o topo da cunha junto com o nosso topo do canal, na verdade, né? Junto com os nossos topos prévios aí no gráfico semanal. Então, primeira coisa para a gente ver o preço subir, a gente precisa romper esses 41 mil dólares, 42, que tem bastante tokens já pré-alocados aqui. Após isso, a região dos 45, 44, que tem bastante topo prévio, muita gente deve estar presa naquela região e doida para o preço chegar lá e sair. E acima disso, 50 mil dólares psicológicos e topo do nosso canal ascendente, que vão ser os pontos onde eu estou de olho para estar fazendo parciais das posições que eu tomei aqui na base da nossa cunha, que aparentemente a gente está rompendo. Mas antes de passar nisso, vamos passar rapidinho no nosso S&P 500, que teve sim um dia muito forte de alta, olha só. Aqui foi justamente, olha, às 15 horas, foi o momento que o Powell começou a falar lá, né? 15, 16 horas, levou o mercado para cima, cumpriu as expectativas, face ao fato de que o mercado já estava caindo ao longo de todo o mês de abril, precificando esse possível aumento em meio ponto percentual. Agora que aumentou, não tem mais motivos dos investidores estarem vendendo com medo da taxa de juros aumentar, porque quem tinha que vender já começou a vender aqui em cima, né? Então, obviamente, as ações como um todo caíram. Isso fez com que os investidores vissem ela como meio que barata, né? Ainda mais porque o índice chegou nos patamares aqui de níveis do pânico, né? Essa mínima aqui foi quando começou a falar em inflação e que começou a subir e reduzir os estímulos. Aqui foi o início da guerra lá da Rússia e da Ucrânia e agora foi o novo aumento aí dos índices de inflação do Federal Reserve. Agora que aconteceu, é muito provável que a gente tenha um repique, que de fato é o que está acontecendo. Isso aumenta a probabilidade da gente ver um topo muito provavelmente descendente aqui no gráfico semanal. Enquanto esse topo ele estiver sendo formado, a gente pode ver o mercado cripto passando aí por um momento de euforia e também volatilidade e logo oportunidades. Galera, enquanto ontem a gente viu um movimento de alta aí do Bitcoin, a gente teve uma queda na nossa dominância. A gente está vendo que a nossa dominância já está caindo, justamente porque o capital foi em massa ao longo de quase que uma semana direto para o Bitcoin, né? E isso faz com que o Bitcoin tenha valorizado mais do que as altcoins e, consequentemente, ótimas altcoins
perderam bastante capital, ficaram muito mais, entre aspas, baratos e, consequentemente, os investidores aproveitaram para estar entrando nessas altcoins aqui, no fundo, nesse momento de pânico. Isso fez a dominância cair, isso fez o capital sair do Bitcoin e ir para as altcoins, mas ainda assim a gente segue aqui nessa pernada de alta e face agora ao aumento da taxa de juros, mas ainda como pronunciado lá pelo Fed, instabilidades políticas aí ao redor do mundo, não só em questão de guerra, mas questão do lockdown que está acontecendo novamente lá na China. Os investidores podem buscar refúgio do seu capital aqui entrando no Bitcoin, o que faz com que, por ser menos volátil, ele tenda a variar menos, tá? E aqui no gráfico semanal a gente vê que de fato a gente está entrando numa tendência de alta para romper toda essa figura de consolidação que vem se dando aí há mais de um ano, e quem sabe a gente não vem testar os níveis mais altos da dominância, acima dos 50%, que mostra que os investidores estão mais confiantes e seguros no mercado cripto e não tão eufóricos a ponto de estar expostos mais em altcoin do que no Bitcoin. E o nosso Bitcoin teve um movimento bem bacana ontem, né? Ontem foi o dia de alta. O Bitcoin, até onde eu tinha visto, ele tinha subido mais de 5%, e ontem ele fechou aí com 5,20 de variação. A gente está superando os limites da cunha e rejeitando a base desse canalzão aqui mais uma vez. E ainda a nossa cunha segue sendo nossa figura-chave, olha só. A gente superou os limites com volume aqui no gráfico de 4 horas, tá? Isso aumenta a probabilidade de rompimento. E o que segurou foi justamente aquela linhazinha de tendência que eu tinha traçado aqui com vocês. Por isso que eu falei, galera, eu quero ver um rompimento com volume, mas eu quero ver também romper essa linha de tendência aqui no diário, porque essa linha de tendência, ela segurou o preço várias vezes. Quando não segurou, ela serviu de resistência, assim como está servindo agora, juntamente com a região das médias. Então, para confirmar o rompimento dessa cunha, a gente precisa romper a região das médias, precisa romper essa linha de tendência e passar desses 41, 42 mil dólares, que já tem tokens pré-alocados, que é justamente essa regiãozinha aqui, olha só, 41 mil dólares, é bem a região aqui acima da linha de tendência e das médias móveis. Mas caso a gente confirme esse rompimento, se mantenha uma tendência saudável, que até agora é o que eu estou vendo, né? Se a gente olhar os gráficos menores, a gente consegue ver que esse movimento corretivo está com um volume bem pequeno, ou seja, as pessoas elas não estão querendo vender agora, né? Tudo isso porque agora a tendência ela está mais altista e a gente pode ver aí eventualmente um rompimento da cunha. E se você ficou de fora desse movimento, né, se você não pegou essa valorização que tem e muito provavelmente vai ter, fica até o final do vídeo que eu vou te falar exatamente o que eu estou fazendo com o meu capital que ainda está em dólar e o que eu pretendo fazer com as minhas posições que ainda não estão armadas. Pessoal, nosso sentimento do mercado, uma das minhas partes favoritas aqui do vídeo, ele mostrou pra gente que quando a gente está chegando próximo aqui a pontos de resistência, as sardinhas elas estão entrando shortando, mas agora a gente está rompendo uma figura, né, uma cunha, uma figura de reversão, a gente está superando os limites, a gente teve volume de rompimento, olha só, a gente teve um volume de rompimento, e agora que as sardinhas estão querendo atuar vendidas. O que significa? Que a gente vai ter uma maior probabilidade de continuação desse movimento, né? Então, se a gente romper esses 40 mil dólares aqui, tem muita gente que está com stop aqui em cima, shortando toda essa galera que entrou aqui. A gente vê o aumento no Open Interest, a gente vê a queda no Long Short Ratio, eles vão tomar stop, eles vão ser liquidados e, consequentemente, o preço ele pode caminhar mais, rompendo essa região aí dos 41 mil dólares que tem tokens pré-alocados. Com isso, eu estou de olho em liquidações para estar distribuindo esse capital, tal como aconteceu ontem, próximo aos 40 mil dólares na hora da reunião do Fed, e muito provavelmente vai acontecer caso a gente rompa essa região aqui, próximo aos 40k. Beleza? Então, quanto mais próximo à resistência, mais o long short ratio cair, maior a probabilidade desse movimento de alta se confirmar. Pessoal, então considerações finais, né? O que eu tô de olho? Eu vou estar de olho para reentradas. Quando? Vocês devem ter notado que eu parei de falar do nosso setup das sobrevendas tem alguns meses. E tem até gente que chegou assim no Instagram, pô, e a sobrevenda, você não vai mais falar dela, né? O que aconteceu? Galera, a sobrevenda a gente precisa
Até fiz um vídeo muito legal falando disso aqui no canal, posso deixar ele aqui em cima para vocês conferirem, que eu explico direitinho como é que é esse setup. Primeira coisa, a gente precisa ter gráfico mensal em alta, gráfico semanal em alta, gráfico diário em alta, e aí entra a grande movimentação para a gente pegar um momento de euforia. A gente vem no gráfico semanal, ele está consolidado. O gráfico semanal não está em tendência de alta, ele está dentro de uma grande consolidação, que é esse canal ascendente. Então os investidores de longo prazo, eles não estão querendo jogar o Bitcoin para cima, eles estão segurando o preço. Nosso gráfico diário, ele está na tendência de baixa, né? A gente está rompendo a cunha agora sim, mas a gente não fez direito um pivô. Na verdade, até que fez, né? A gente acabou de inverter a tendência com a vela de ontem. A gente fez um fundo, topo, fundo ascendente, rompemos, mas a gente ainda se mantém abaixo da região das médias, se mantém aqui abaixo dessa linha de tendência, e por isso eu não estou falando de sobrevendas, né? Já tem mais um mês aí que o gráfico está caindo. E todo o movimento que a gente faz de alta é simplesmente uma correção para continuar a queda. Então, se você não armou posições aqui e quer pegar um eventual repique, aguarde fundos ascendentes, né, para estar tentando agora posições a favor da tendência, né? Por exemplo, a maior probabilidade é que a gente faça um fundo ascendente contra essa base de preço aqui dos 38.500, né? Então utilize a região das médias, a região aqui desses topos prévios dos 39 mil dólares, juntamente com liquidações dos compradores, né? Como aconteceu aqui, para estar armando algumas posições e estar pegando essa pernada de alta, eventuais movimentos de alta com liquidações de vendedores. Você faz uma distribuição, faz uma parcial e aproveita para reduzir a exposição, o seu preço médio, e tá aí com stop em um lugar super conservador e seguro. E se você já está posicionado, né, aproveite também liquidações, movimentos de euforia para estar desfazendo parte das suas posições e tá aí colocando seu stop em lugares conservadores para estar surfando todo esse movimento de uma forma mais segura, mais conservadora. Muito de olho nessa região vermelha, tá? Essa região vermelha eu acredito que seja nossa maior resistência por agora. Só caso a gente romper ela, a gente vai ter o topo aqui desse canal, que eu imagino que é a resistência mais forte de todas. Mas até lá a gente ainda tem um belo caminho, né? Quase que 10% aí de valorização. Então acho que é uma onda bacana para a gente estar surfando. E muito provavelmente agora a gente começou mais uma dessas ondas que a gente vem fazendo e vem crescendo a nossa carteira desde o começo do ano, né? Então deu pânico, a gente está comprando, chega no momento de euforia, a gente está vendendo. Estamos em dólar, deu pânico, a gente compra, só que como a gente pegou essa onda de valorização e vem fazendo parciais, a gente está com mais dinheiro para comprar do que quando a gente tinha aqui. Então a gente compra mais tokens e aí a gente ganha mais dinheiro ainda com essa onda de valorização, cuja qual a gente vem fazendo parciais. E aí ela começa a cair, a gente está em dólar, aí a gente pega outra onda de valorização com mais tokens ainda, ganha mais dinheiro ainda. E agora a gente estava em dólar, né? Quem lembra, eu falei, eu tomei um stop aqui nos 44 mil dólares, recomprei aqui nos 38, 37 mil dólares. Então assim, o que eu tinha de capital aqui nessa região dos 44, eu simplesmente tô aí com mais ou menos 15% a mais de tokens de Bitcoin, ou seja, se eu tivesse, por exemplo, um Bitcoin aqui, tivesse tomado stop, eu ia conseguir ter 1,15 Bitcoins e eu ia valorizar 15% a mais essa pernada do que com essa. E é assim que eu estou lucrando nesse mercado consolidado e é assim que você mantém o conservadorismo para estar fazendo a sua carteira crescer no longo prazo, independente do mercado estar subindo, caindo ou então estar consolidado. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, clica aqui embaixo, compartilha, comenta aí o que você achou, porque isso ajuda demais aqui e me motiva a estar fazendo vídeos, né, de forma diária, do jeito que vocês tanto gostam. Não se esqueça da videoaula que eu fiz ontem, né, que foi bem legal, e também me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Então vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima quinta-feira e valeu galera, falou!